Boa noite, doutor Bruno. Boa noite a todos. É um prazer ter você aqui na página com a gente. Eu, Bom, o nosso tema hoje, ele é artroplastias, né? Na semana passada, doutor Bruno, a gente já teve uma live com o fisioterapeuta, Rogério Liporace, falando sobre dor persistente após a cirurgia, que é um caso comum que a gente encontra nas clínicas, né? E a gente percebeu que era importante ter uma conversa com o médico, até mesmo para esclarecer algumas dúvidas que muitos físios têm sobre a cirurgia, mesmo o processo de reabilitação, e coisas que às vezes a gente não consegue encontrar tão facilmente na literatura, né? Então seja muito bem-vindo, quero que você se apresente para o pessoal aí, para a gente poder dar início à nossa conversa. tá joia. Eu que agradeço o convite, primeiro de tudo, né? Achei muito legal a iniciativa aí de vocês. E só para me apresentar um pouquinho, eu sou ortopedista, trabalho em Presidente Prudente, né? No interior de São Paulo. E fiz minha formação toda fora. Eu fiz residência de ortopedia no HC, na USP de Ribeirão Preto. E depois fui fazer especialização em cirurgia do joelho no INTO, que é o Instituto Nacional, no Rio de Janeiro. E aí, desde então, estou aqui em Presidente Prudente trabalhando só basicamente com essa parte de joelho, atendo um pouco de ortopedia geral também, mas o foco principal aí é a cirurgia do joelho desde o final de 2017. E a artroplastia é uma das coisas que mais tem experiência aí de fazer, que é o que tem bastante aí, né, na parte do joelho em específico, né? Ai, que legal. Artroplastia de quadril, o senhor também tem experiência? Não, ainda não, assim, só a experiência de ter convivido mesmo durante a residência, mas Uhum. não de fazer mesmo, né? Ah, tá. Interessante. Bem legal. E então vamos começar a nossa conversa com uma dúvida bem frequente, assim, em relação ao perfil da população para essa cirurgia, né? Como que é avaliada a necessidade da cirurgia para os pacientes? Tá. Isso aí é uma coisa, Elaine, que é um pouco relativo e que vai variar muito. Se você perguntar para 10 cirurgiões diferentes, vão ter 10 indicações diferentes. Não tem uma receita de bolo, mas isso é uma coisa que a gente se questiona o tempo todo, tá? É Uhum. uma coisa bem controversa. Eu vou dizer mais ou menos assim: existe um número mágico que consideraram aí de 65 anos um paciente com artrose. É basicamente isso, Uhum. né? Então, primeiro de tudo, obviamente, para precisar de artroplastia, o paciente tem que ter desgaste da articulação, né? Tendo artrose, aí vai para o outro fator. A maioria das pessoas acaba levando esse fator idade como se fosse, assim, uma barreira ali, um número mágico. E o que a gente vê é que, assim, isso... Por que existe esse número aí de 65 anos? Eles falam muito disso por causa do tempo médio que dura uma artroplastia antes dela precisar ser revisada, né? Antes de precisar de uma nova cirurgia para poder trocar, colocar uma outra prótese, antes de ter um problema aí em relação a ela. 15 anos, né, com 65, você pensa aí num paciente que vai até uns 80 anos, que é mais ou menos a expectativa de vida, ou seja, você reduz muito a chance de precisar trocar de prótese se você faz uma artroplastia nessa idade. Mas Ah, essa não é muito a nossa realidade. Quando a gente vai ver aqui os nossos casos, o que eu sinto aqui de paciente que eu recebo muito no SUS e tal, a gente tem muito trabalhador braçal, muitos pacientes uhum. têm outro perfil, a expectativa nossa de vida é mais baixa do que dos países de primeiros mundo. Então, quando a gente vai ver isso, eu tenho pacientes, às vezes, com 50 e poucos anos, que tem uma artrose muito avançada e fica com uma qualidade de vida muito ruim. Então, eu acho, Uhum. assim, que os critérios eles têm que ir muito além do que só o desgaste e a idade. E influi uma série de coisas. Por exemplo, eu tenho pacientes, às vezes, com 50 e poucos anos, que não tem muita condição clínica de fazer cirurgia. Às vezes já teve um câncer, já tem diversas comorbidades, tem sequela de AVC, doenças cardíacas graves. E ao mesmo tempo, eu tenho um paciente de 80 anos que faz atividade física todo dia, vai na academia, faz, né, anda de bicicleta, faz Uhum. natação. Então, acho que tudo depende muito assim das condições físicas mesmo do paciente, não é muito o número do RG, eu sempre falo isso para o paciente. É a questão de saber, assim, se aquela cirurgia, é, colocando na balança em relação aos riscos, que a gente fala um pouco depois, se vale a pena para aquele paciente, né? Então, às vezes, um paciente com 50 e Entendi. poucos anos, que,
que não consegue mais fazer as atividades de vida dele diária, tem dificuldade, às vezes, para, sei lá, para ir no supermercado, para fazer uma faxina dentro de casa. Como que você vai falar para um paciente desse para ficar 10, 12 anos, por exemplo, sentado no sofá esperando o dia que ele pode fazer uma prótese? Né? Às vezes esse dia Sim, nunca é chega, às vezes complicado. outras doenças aparecem antes, até pelo fato de não fazer atividade física, por ficar sedentário. Exatamente. Tudo isso, né? Associação com obesidade muito alta, então pacientes obesos às vezes precisam dessas cirurgias mais cedo. Então eu acho que é uma soma de vários fatores. Existem os Uhum. riscos, eu acho que o paciente ele é muito parte dessa decisão. Eu acho que nunca é o médico que fala para o paciente que você precisa de prótese, ponto. Claro que tem alguns casos que a gente sabe que realmente não tem muita outra solução, mas em geral eu acho que é propor ali para o paciente uma parceria. É uma decisão compartilhada, né? Exatamente, tanto do paciente, da família, alguns casos também, né? Eu já tive casos que o paciente quer operar, mas a família é completamente contra e às vezes não opera porque a família não quer. Uhum. Mas é mais assim, essa soma toda de fatores, de você explicar quais são os riscos, porque o que eu vejo por aí é que algumas pessoas, especialmente as que não fazem, tá? Não quem faz, mas as que não fazem acabam propondo para o paciente como se a cirurgia fosse um milagre na vida dela. E tem que saber que não é bem assim Sim. também, né? Então, Sim. tem muito médico que já fica assim, eu não vou nem te dar remédio, ou você nem vai mais fazer fisioterapia, porque para você é só cirurgia. Como se assim, se a escolha do Não dá paciente de opção, não né? fazer, como se a escolha do paciente de não fazer cirurgia não existisse e que não tivesse uma Uhum. alternativa para que você pelo menos melhorasse a qualidade de vida dele. Então a indicação, eu acho que assim, Sim. é muito caso a caso, acho que tem que ser avaliado, não pode ser proposto assim para todo mundo, porque realmente traz complicações. Se a gente colocar prótese em todo mundo, a gente vai ter alguns problemas. E se a gente também negar para as pessoas por alguns fatores, a gente vai acabar esbarrando aí em pacientes que perdem uma boa parte aí da qualidade de vida, né, no dia a dia, quando ainda estão jovens e deveriam estar aproveitando a vida, né? É. E você já teve algum caso de fazer artroplastia por trauma, acidente ou alguma coisa assim? Olha, meu especificamente não. Eu já peguei, obviamente, muitos casos de sequela, né, de trauma. São Uhum. pacientes que tiveram fraturas prévias e que aí depois evoluiu com desgaste da articulação. Isso é extremamente comum, na verdade, né? Porque Aham. fraturas articulares do joelho são sempre graves, então, inevitavelmente, o paciente que tem uma fratura, especialmente se for jovem, né? Uma queda de É. moto, um atropelamento, se tiver uma fratura grave no joelho, vai acabar chegando no momento que vai precisar de uma prótese nesse joelho. Agora, no momento agudo, não que não existam limitações, mas elas são muito limitadas. Em geral, a indicação mesmo, quando tem trauma, é de fazer a cirurgia do trauma, mesmo que num momento posterior você acabe colocando a prótese. E o principal motivo disso é que Entendi. quando quebra o joelho, você quebra também a sustentação onde você coloca a prótese. Então, às vezes, é melhor esperar esse osso consolidar e você realmente ter Aham. um arcabouço, mesmo que a estrutura da superfície articular esteja judiada, você depois nivela isso com a prótese, mas você tem aquele arcabouço de sustentação óssea. Ah, entendi. É um processo um pouco mais demorado, então, né? Sim. Ó, tem uma pergunta aqui. Que tipos de limitação de atividade física o paciente tem após colocar a prótese? Pode fazer de tudo? Olha, o paciente coloca a prótese, sempre, a maioria deles me pergunta isso, né? Pelo menos os que estão dispostos aí a fazer atividade física. Uhum. Tem muita discussão nisso daí de trabalho também. Tá? Eu tive uma aula no congresso uma vez de um cirurgião francês que foi muito legal a respeito disso. Ele falou assim, paciente com 70, 80 anos que quer fazer atividade física depois de colocar uma prótese, será que pode? Aí ele falou, eu tenho alguns pacientes que fazem. E eu sempre fui curioso em relação a isso. E quando faz, eu falo assim, você fazendo e manda para mim, para eu poder ver. E ele passou isso daí no congresso. Então ele mostrou, por exemplo, um senhorzinho já bem de idade, com prótese no joelho e tal, fazendo aula de karatê. Legal. Mas assim, o que ele falava. Ele falava assim, é um karatê de vozinho. Não é Uhum. um karatê do menino de 20 anos que vai se matar de. Você fala assim, naquele nível, dá para fazer uma atividade física dessa? Talvez não, aí a prótese ia acabar quebrando.
Mas no nível dele, eu acho que dá. Ele vai se divertir fazendo isso, tudo. Ele mostrou até algumas pessoas assim, jogando futebol, mas jogando futebol era assim, às vezes é brincando com o netinho, correndo atrás de uma bola, batendo uma bolinha. Não é Então, aquele jogo de futebol intenso, exatamente, né? não é aquele jogo de 20 anos que os meninos chegam às vezes arrebentado todo, que eu pergunto onde você estava jogando futebol, porque não é possível ser arrebentado desse jeito. Então, o nível não é exatamente esse. Então, eu gosto assim de tentar ser bem permissivo quanto ao nível de Aham. atividade física. Eu oriento que, claro, trauma repetitivo em cima de uma prótese aumenta a chance de ter soltura, mas ao mesmo tempo, a Uhum. fraqueza muscular também aumenta muito a chance de ter soltura. O paciente que não faz uma atividade física regular, ele se complica bastante também, fica com dor, aumenta a chance de ter uma soltura mais prévia. Então, eu gosto assim de indicar uma academia, caminhada é muito legal. Corrida É, de rua, às vezes é possível também? é possível, Aquela é corridinha possível. mais leve, né? Sim, é possível sim. Ah, Então, legal. eu acredito hoje que assim, a prótese está aí para poder devolver mesmo a qualidade de vida. É óbvio que o paciente tem que estar ciente de alguns riscos e lembrar que tem isso daí, mas eu cada vez tenho sido mais assim permissivo para autorizar e fazer qualquer tipo de atividade física. Acho que quando você começa a restringir algumas coisas, você acaba privando o paciente de fazer diversos, né? Se eu falo para ele que ele não pode É. correr, às vezes ele não vai nem caminhar, porque aí ele protege mais. Porque Esse é o ele vai ficar com pensamento medo, dele. né? É, E é então, isso que a gente encontra muito, ô, doutor, na clínica. Porque o que a gente vê são pacientes que foram limitados nas suas atividades pós-cirúrgica. E aí chega pra gente já no momento um pouco mais avançado, com um mês e meio de pós-cirúrgico, já evitando fazer muita coisa, porque tem medo de deslocar a prótese, ou de quebrar, ou de ter algum problema. E aí, para a gente conseguir fazer a reabilitação e colocar, inserir ele de novo naquelas atividades que ele fazia anterior à cirurgia, é muito mais difícil. é muito difícil. Então, É muito. é, Até porque, assim, os pacientes, infelizmente, na maioria das vezes, acabam ficando acomodados também, né? Porque, querendo ou não, o sim, sedentarismo é muito mais fácil do que atividade física regular. Então, com certeza. acaba que o paciente às vezes sente um pouco de dor, por exemplo, para começar a fazer uma atividade física até ganhar um certo condicionamento. Mas ele nunca vai ganhar condicionamento se ele não insistir em cima disso. Se ele não E começar. aí o que acaba acontecendo é um doutor ou dois doutores falam lá para ele que ele não pode fazer nada. Tem muito disso. Tipo assim, meu médico me proibiu academia, me proibiu caminhada, me proibiu tudo. E aí chega eu e falo que tem que fazer. E aí acaba que ele pensa, pô, mas se eu faço, dói. O outro falou que não podia fazer. Eles acabam indo pelo lado do não fazer, né? Essa é a tendência, pelo Sim. menos que eu vejo. É muito difícil você desconstruir essa ideia na cabeça dos pacientes aí. Ainda mais de pacientes mais idosos, né? Dos mais Exatamente. velhos. Então, por isso que eu não coloco restrição nenhuma, assim, já mesmo no pós-operatório imediato, começou, já sai andando, posso fazer atividade física, tá aguentando? Vai, não para. Aham. Essa era uma pergunta que eu tinha para fazer. No pós-operatório imediato, você já orienta a colocar, a fazer descarga de peso, a começar a fazer alguma caminhada? Já, eu sinto que assim, tem um pouco de diferença de paciente para paciente, mas eu percebo que o primeiro dia pós-operatório imediato, assim, é um pouco difícil do paciente começar a se mexer, deambular. Quando começa, ele acaba, fica depois dolorido, passa uma noite meio ruim. Então, esse primeiro dia eu seguro no hospital e só mobilizo um pouco, vejo o arco de movimento, mostro até para o paciente que não precisa ficar com medo de mexer o joelho, porque ele às vezes vê o corte do acesso e acaba assustando um pouco. Uhum. Mas eu vou lá mesmo, pessoalmente, e acabo mobilizando um pouquinho o joelho desse paciente, mas eu deixo ele um pouco mais de repouso. É um dia, geralmente, que dói um pouco mais. Agora, no segundo Uhum. dia, geralmente eu não tenho nenhuma dificuldade assim para colocar paciente andando, nunca tive. Ah, legal. E nem de pacientes que eu vejo operando com outros médicos também, de que eu passava visita, que eu acompanhei. É sempre tranquilo de andar no segundo dia já. Às vezes no primeiro também é. Eu tenho pacientes que às vezes vão com alta em 24 horas no hospital. Mas aí, claro que tudo depende um pouquinho da sensibilidade de cada um, da recuperação, e aí isso daí muda um pouco, né? Uhum. Mas quando o paciente está sem dor, pode andar. Em teoria, a prótese já sai completamente fixa do centro cirúrgico, né? Então não tem motivo para falar que Uhum. ele não poderia pisar, né? É mais Pode a pisar. resposta de cada paciente, né? Sim, eu seguro um pouco é justamente por conforto, é só por dor mesmo.
Ah, entendi. Tem outra pergunta aqui do Abel Gomes. Após correção cirúrgica ou conservadora, o paciente nos questiona se vai ficar como antes. O senhor é de princípio que só nascendo novamente? Olha, na grande maioria das vezes, o paciente, quando chega nesse ponto de fazer a artroplastia, ele fica melhor do que antes de operar, né? Porque realmente, para chegar nessa decisão, ele está limitado, né? Então, às vezes a gente fala assim, olha, uma prótese pode ser que não dobre tudo, se for fazer um alongamento, por exemplo, não conseguir encostar o calcanhar no bumbum, por exemplo. Mas o paciente que já está com um grau de artrose para pensar numa artroplastia, ele já não faz isso, né? Às Sim. vezes a gente consegue, às vezes ele está mais limitado do que o que ele vai ficar após a artroplastia. E tem algumas outras alterações que também modifica, que muda bastante, melhora. Por exemplo, o paciente com as pernas arcadas, o paciente fala que está entortando tudo, né? Então, o paciente que já tem uma assimetria até das pernas, tudo, quando você opera aquilo e corrige, deixa aquilo alinhado de novo, melhora muito para o jeito do paciente andar, para tudo, né? E para fazer atividade física, aquilo que a gente conversou agora. Eu acho que ele tem capacidade de voltar a fazer, de fazer as atividades. Então, eu realmente quero, assim, fazer uma cirurgia para poder devolver qualidade de vida. Quero melhorar a condição que ele está agora. Porque para ficar do mesmo jeito, não tem por que correr o risco da cirurgia, né? Agora, Exatamente. obviamente que é um joelho de metal, isso também explico, né? É uma prótese. Então tem que saber que, assim, não estou devolvendo um joelho de 20 anos. Ele não vai sair aqui, né? Ah, faz 30 anos que o cara não corre, que vem desenvolvendo desgaste, e agora vai pôr uma prótese e vai sair correndo a Olimpíada. Isso, obviamente, não acontece. Mas melhorar o Uhum. nível funcional do paciente, com certeza melhora. Ah, legal. A Vi perguntou assim: quando e após quanto tempo, tentando ganhar ADM, você indica a mobilização sob anestesia em casos que não foi possível ganhar na físio? Acontece muito quando eles chegam muito tarde para a gente. Isso acontece, eu já esbarrei com alguns casos aí que isso daí acontece. Bom, primeiro fato, eu acho que é o seguinte, a orientação do paciente é fundamental, porque a gente conhece essa realidade que nós temos, especialmente no SUS, do paciente demorar para chegar na fisioterapia e acaba limitando a reabilitação do paciente de uma certa forma. Mas se ele estiver bem orientado de que ele deve mexer e, inclusive, estimular isso daí ao longo do tempo, acaba evitando um pouquinho. Então, graças a Deus, eu tive poucos casos, Uhum. mas quando eu pego um caso muito restrito, aí vai variar um pouquinho, tá? Da indicação. Vamos lá. Eu faço Aham. cirurgia, eu vejo o paciente com 15 a 20 dias, mais ou menos, para tirar os pontos. Se esse paciente já chega com um arco totalmente restrito, às vezes ele não está fazendo fisioterapia ainda, eu nem espero. Eu vou fazer a mobilização sob anestesia logo no começo, tá? Porque é um momento que é muito Ah, tá. fácil você ganhar, né? Você sabe que você tinha ali um arco de 120, 110 graus ali depois da cirurgia e chegou com 15 dias, está dobrando 30, eu mexo direto, né? Às vezes o Uhum. paciente é um pouquinho contra, já internava, É, isso ó, que eu ia tá perguntar, precisando eles não ficam sair com e tal. medo de Eu já fazer isso? tive, já tive casos assim. Aí eu faço um combinado um pouco com o paciente. Vai demorar, vai depender um pouquinho de qual que é a condição dele, sua relação com ele, né? Então eu já fiz Aham. acordos com o paciente, por exemplo, olha, então é o seguinte, você vai começar a fazer em casa, você vai forçar, você vai puxar, vai tomar remédio para dor, porque obviamente vai doer para dobrar, se não está dobrando é por causa de dor, né? E Aham. aí nós vamos rever aqui daqui uma semana, vou te dar uma semana, duas, se não tiver melhor, vamos internar. Porque tem um timingzinho aí para você não arriscar esse paciente e conseguir resultados melhores, né? Sim. Então, classicamente, assim, a indicação seria em torno de 6 semanas o paciente não tiver com um bom arco de movimento, que a gente fala assim, uma flexão menor do que 90 graus aí do joelho, eu já pensaria em manipular. Se Ah, por legal. acaso, porque às vezes não é só com vocês que eles se perdem com a gente também. Então pode ser que o paciente volte muito tardio. Eu já tive paciente que às vezes o primeiro retorno pós-operatório dele foi aparecer comigo com 3 meses e com o joelho Nossa. rígido, né? E, e aí eu manipulo da mesma forma, mas manipulo com artroscopia junto, tá? É uma possibilidade aí da gente fazer, tá? Eu já fiz algumas vezes. Você faz o acesso ao artroscópio, consegue desbridar a fibrose que forma lá dentro. E Ah, isso legal. garante melhor resultado aí, você ganha um arco de movimento muito melhor.
E aí, continuar insistindo nisso vai depender muito da satisfação também do paciente. Eu tenho pacientes que tinham uma restrição grande do arco de movimento antes de operar, ganharam um certo arco, mas ficaram com uma limitação, porque parece que começa fácil e depois vai perdendo isso aí de novo. Mas aí a gente conseguiu, por manipulação, fisioterapia, com orientação para casa, tudo, às vezes chegar nos 90 graus. E o paciente está super satisfeito. Antes ele dobrava 60. Então, para ele, 90 tipo, é um milagre na vida dele, melhorou muito a qualidade. Depende muito de como ele estava antes da cirurgia, né? E aí ele fala, ó, doutor, para mim a gente pode parar aqui, tá tudo tranquilo, não precisa forçar mais, não precisamos mais mexer. E aí, às vezes, é até bom, porque você acaba não sendo tão invasivo assim, né? Então, depende um pouquinho da satisfação do paciente. Ah, legal, legal, interessante. Ó, pergunta do TR Mascarenhas. Paciente com osteoporose tem mais risco maior de soltura de prótese? Tem. A osteoporose precisa ser avaliada e cuidada. Assim, não foge muito das indicações clássicas, então não é indicação de avaliação de rotina para todo paciente que vai fazer artroplastia, né? Mas a gente tem as avaliações clássicas. Então, a triagem para osteoporose se inicia a partir dos 65 anos. Se você tem um paciente nesse perfil que nunca fez um tipo de avaliação ou que tem alguns fatores de risco clássicos aí, como menopausa precoce, alguma doença renal, qualquer coisa que possa influenciar nisso daí, deve ser avaliado sim, porque a fraqueza do arcabouço ósseo ali pode facilitar que especialmente na tíbia, né? A tíbia a gente fica com uma bandeja apoiada em cima do osso. E aí o próprio peso do paciente pode fazer aquela bandeja afundar. E se aquilo afunda dentro do osso, vai acabar soltando a prótese e precisa de revisão, né? E revisão num osso ruim. O TR Mascarenhas, ele é colega meu de residência. Ele está aqui só para sacanear com as perguntas. Entendi. Ele tá vendo aí, ele tá tentando me pegar. Entendi. Ó, o Joe Diglio falou, doutor Bruno fez a correção do meu joelho vale, estou 100% melhor e sem dores. Que legal. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Mascarenhas de novo. Ele deve estar com um livrinho lá na mão. Alguns pacientes têm componentes de dor neuropática e mecânica. A dor mecânica tem melhora imediata no pós-operatório, mas muitas vezes fica esse componente neuropático. Como abordar essa dor? Bom, aí a gente tem diversas formas aí de abordar, né? Para começar, o paciente precisa ser avaliado em relação a esse quesito de dor já no pré-operatório. Tá? Você operar aquele paciente que tem muita dor, que nem deixa encostar no joelho, estatisticamente aumenta muito a chance dele ter uma dor persistente pós-operatório. Tá? Então, existem alguns protocolos, como o uso, às vezes, até de pregabalina, a gente começa, às vezes, uma semana antes. Eu tenho feito isso daí com alguns pacientes, com bons resultados até. Eu anoto o exame físico que eu tinha do paciente no consultório e prescrevo a medicação, e quando eu vou ver ele de novo, já ali no pré-operatório, às vezes está com o exame físico muito mais tranquilo, ele está deixando mexer, está deixando encostar um paciente que praticamente não deixava fazer nada no joelho dele antes, né? Então, tem que ter o cuidado aí de se preocupar já com essa questão da dor crônica, já desde antes de fazer a cirurgia. A analgesia que é feita pelo próprio anestesista ali, naquele período pré-operatório, é muito importante, né? Medicação para dor, o paciente não pode ficar com remédio lá, às vezes, se necessário, que não é prescrito, às vezes acaba que o paciente fica lá sofrendo com dor no leito, por falta de medicação mesmo. Então, assim, acho que a gente tem que ser agressivo nesse começo, porque isso pode refletir na dor pós, né? Agora, um paciente que às vezes já vem com essa queixa de dor muito arrastada há muitos anos, muitas vezes, tal, aí a gente tem que lançar mão de algumas outras medicações. Por exemplo, tem inibidores de recaptação de serotonina, tem medicações antidepressivas tricíclicas que ajudam um pouquinho a regular a sensibilidade da dor. Então, eu gosto de usar isso daí nesse período pós-operatório imediato para o paciente começar a desenvolver, perder medo até também. Tem muito paciente que tem medo. A gente vai falar de exercício físico no paciente que andava de bengala, eles têm muito medo, né? Então, tem todo esse trabalho aí que a gente tem que associar, essa parte psicológica, que é muito importante também, né? Com as medidas
contra a dor, né? Medidas analgésicas aí. A gente encontra bastante mesmo esses casos na clínica de fisioterapia, né? Esses pacientes que já têm muita dor, dor crônica. E você já teve casos de pacientes que você fez a cirurgia e mesmo após a cirurgia ele continuou com aquela dor persistente? Tenho sim. É uma coisa que tá descrita, né? Essa dor persistente pós-operatória, tem dores que a gente não consegue encontrar. Eu já investiguei, como com certeza muitos colegas aí que trabalham nessa área também, porque esses pacientes geralmente acabam passando em um monte de médico, né? Então eu pego casos que às vezes não são só meus, mas também não estão vindo pela primeira vez em algum médico, já chega com uma pilha de exame, com uma pilha de condutas, porque cada um tenta lançar mão de algum lado. Mas existe essa discussão, às vezes até em congresso, assim, o que fazer com aquela dor que não se encontra um motivo, né? Porque a dor na pós-operatória, ela pode vir por diversos fatores. Por exemplo, até erro de técnica, né? Um mau alinhamento aí da prótese é uma das causas de dor. Você precisa avaliar isso daí antes de dizer para o paciente que não tem nada para doer, né? Então, às vezes a alteração da rotação que você coloca dos componentes ou muito tensionamento do tecido pode causar dor crônica também. Alinhamento do eixo, né? Se ficar em vário, ficar em valgo. Então, assim, sobrecarga mesmo do joelho porque não tá retinho aquilo ali, pode causar dor persistente. A questão da osteoporose, não que a osteoporose cause dor, mas a questão do osso não estar forte o suficiente, ficar sendo sobrecarregado por aquela bandeja da tíbia, pode causar microfraturas dentro do osso, que é outra causa de dor. Então, assim, tudo isso tem que ser descartado antes de você pensar em realmente, assim, falar que não sabe por que a dor acontece, né? Inclusive, a questão que a gente falou da sensibilidade, infecção, óbvio, é a primeira coisa que você precisa descartar. Mas depois que você descarta tudo isso, acontece. Às vezes você encontra lá um paciente que não tem explicação, mas dói. E aí é uma discussão também, mesma coisa. A gente precisa ser... Eu acho que todo esse tratamento, essa parte de artroplastia, precisa ser muito um acordo aí que você tem com o paciente. Então depende de uma boa relação, porque é possível, está descrito, propor revisão de prótese por dor não explicada. Então, é uma possibilidade aí. Você pode chegar e falar, olha, todos os exames estão feitos, todos os tratamentos foram tentados, a gente não consegue resolver a sua dor. A gente tem uma possibilidade, tentar operar de novo, tira essa prótese e coloca outra. Você não vai saber nem às vezes por que resolveu, no caso de resolver, mas o paciente precisa saber também que como você não sabe qual é a causa, nenhum exame conseguiu explicar, existe a possibilidade de que essa dor continue, né? Então, infelizmente, tem esses casos aí que a gente realmente não consegue resolver. Nós na fisioterapia, a gente chega muito paciente pra gente com dor crônica, né? Então, cada vez mais a gente está abrangendo o nosso leque para conseguir atender esses pacientes com dor crônica e muitas vezes tem bons resultados. É claro que é um processo demorado, não é um processo rápido, porque tem toda essa questão psicológica do paciente, se ele já passou por uma cirurgia, toda a questão da história que ele já passou, de quanto tempo ele já vinha sentindo essa dor. Então, assim, tem pacientes que são bem difíceis de tratar, assim, dor crônica. Mas a gente, na físio, a gente tá crescendo nessa área, assim, e a gente vai cada vez mais atuar junto com vocês, médicos, né, para o benefício desse paciente. Então, acho que a fisioterapia ainda tem muito a agregar nisso, se Deus quiser. Não, sem dúvida. Uma coisa que eu acho a respeito assim, dessa parte da fisioterapia é que, infelizmente, não consegue ser dado o tratamento adequado para todos os pacientes como precisaria ser, né? Isso, especialmente do que eu estou falando da maior parte do volume aí, que é a parte SUS, né? SUS. Acaba sendo, assim, muito demorado para o paciente conseguir vaga. Tem muitas cidades pequenas que o recurso é zero. Né, o atendimento, às vezes, né, é muito limitado ali, porque são 50 mil pacientes numa fila para conseguir dar conta. Então, a gente tem pacientes que, às vezes, vêm ali arrastado com um quadro de dor, com 4, 5 anos de queixa de dor, e que nunca fez uma sessão de fisioterapia. Às vezes, você passa... E eu tenho pacientes que, às vezes, chegam e falam, doutor, não quero fisioterapia, porque fisioterapia não funciona. Aí você vai ver, ele foi 2 vezes. Né? Ele fez 2 sessões, num intervalo de 4, 5 anos, assim, nunca teve um tratamento adequado, nunca foi feito nada. Então,
tem muita coisa, na verdade, de casos que seriam prevenidos se a gente simplesmente aplicasse o que a gente já conhece. Não é nem questão muito de abranger mais, né? Eu acho que o tratamento é extremamente adequado, eu questiono isso ativamente. Eu pego muito paciente, assim, né? Quando o paciente me fala, nada me resolve, eu falo, mas nada é o quê? Vamos começar. Porque às vezes o paciente nada foi ter trocado 3, 4 remédios que ele compra na farmácia. E não fez realmente um tratamento adequado, né? E quando eu insisto, assim, os pacientes que acabam concordando e que compram a ideia, mas eu às vezes consigo contornar. Tem pacientes que às vezes ficou anos esperando uma cirurgia chegar e eu acabei resolvendo sem cirurgia. Então, tudo assim, por fazer fisioterapia mesmo, fazer um tratamento adequado, se engajar no tratamento, focar na parte de perda de peso, fortalecimento da musculatura. Hoje você pega assim, trabalho de revisão sistemática, científica, mostrando que para artrose do joelho não tem remédio nenhum que supere o treinamento de fortalecimento muscular. Então eu falo para assim, academia é melhor do que qualquer Dorflex que você compra lá na farmácia, né? Porque tem aquelas fórmulas mágicas também que o povo mistura 1 milhão de anti-inflamatório e nem aquilo resolve a dor do paciente. Mas às vezes 1 semana, 2, focado ali num fortalecimento muscular, num trabalho legal com a fisioterapia, melhora demais. Tem uma frase muito legal que a professora Ana Maria Siriane ela postou esses dias, que é: exercício é o seu melhor plano de saúde. Se todo mundo praticasse exercício, né, ativamente, assim, evitaria grandes complicações de saúde, assim. Então, Sim, com certeza. E tem muito, e é que nem eu falei, eu acho que muitos problemas a gente evitaria se a gente só aplicasse aquilo que a gente conhece, mas é que não é muito nossa realidade, é né? que a realidade é outra, né? É diferente. Ainda mais no Exatamente. SUS, que a gente sabe dessa demora para o paciente conseguir o atendimento. E a gente sabe que também os pacientes às vezes não aderem, não sabem da importância. Às vezes ali mesmo nos atendimentos o físio não consegue dedicar exclusivamente fazer a educação adequada do paciente, né? Então tem vários fatores também que atrapalham esse nosso processo de reabilitação. Sim, com certeza. O Abel Gomes perguntou: o senhor tem preferência por prótese nacional ou gringa? E já entrando nessa pergunta, vamos falar dos tipos de prótese, porque é uma coisa que, para nós, terapeuta, é um pouco difícil até de pesquisar. A gente vai pesquisar os tipos de prótese e para que cada uma é escolhida, né? Quando cada uma é escolhida, e a gente encontra inúmeros artigos, e às vezes fica difícil para a gente identificar o que é realmente, qual que é melhor em cada caso. Então, você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Falo sim, ó, a questão de pró é um tema bem extenso para falar, se eu for falar de todos os tipos de prótese que tem aí possível, mas dá para entrar assim, ó. Para começar, me questionam bastante a respeito da questão da prótese nacional da importada, né? Cara, o implante em si e a cirurgia em si, ela acaba sendo a mesma coisa. A técnica é bem parecida, o resultado funcional, às vezes, do paciente é o mesmo. Eu não posso falar que um paciente corre enquanto o outro só consegue fazer uma caminhada porque a prótese é importada e a outra é nacional. Isso daí não é muito realidade, tá? A maior realidade, na verdade, é no passo a passo da cirurgia em si. O paciente não se sente tanto diferente, ele não consegue perceber, por exemplo, uma prótese nacional ou outra importada. Mas a diferença é que o nosso instrumento para fazer a cirurgia, ele é muito mais preciso. Ele é de uma qualidade muito superior, né? Então, a cirurgia acaba ficando assim, ela é mais rápida. Às vezes você consegue ser menos invasivo, né? Você pode ter guias, às vezes, que são mais precisos, são pequenininhos, são mais bem feitos, o encaixe é melhor. Então, assim, como você pensar em qualquer coisa que você for depender de um instrumento para fazer alguma coisa, se você tem um instrumento preciso, você faz aquilo muito mais eficiente, né? Então, a cirurgia de prótese importada, ela é mais eficiente do que a cirurgia de prótese nacional. A gente tem uns instrumentos muito ruins aqui para poder fazer a cirurgia, de algumas marcas, óbvio. Não são todas que são muito ruins, mas tem algumas que são. E aí, por que que isso não é um fato consolidado para todo mundo? Porque existe uma questão ética aí na relação da coisa. Não é possível fazer um trabalho científico comparando a prótese nacional com a prótese importada. Por isso que você nunca vai conseguir ganhar essa briga daí, entendeu? Você não consegue falar que vai fazer lá randomizado dentro do hospital 20 pacientes com prótese nacional, 20 com prótese importada para poder avaliar o resultado. Porque
se o resultado for a favor da importada, você quebra a indústria nacional. Então, o governo, o comitê de ética, nunca vai permitir uma pesquisa dessa, né? Toda pesquisa científica tem que passar pela plataforma Brasil, que é do comitê de ética do Brasil. E isso nunca vai passar. Então, esse tipo de trabalho científico, ele não existe. Então, todo mundo que fala a prótese importada é melhor do que a nacional, e se alguém perguntar, e você tem alguma prova? Não, não tem, porque nunca vai existir uma prova, né? A prova é só a nossa experiência do dia a dia mesmo, que não tem valor científico nenhum, como você sabe. Sim. Mas a verdade é essa, que o instrumental para poder operar é muito melhor. Tá? Quanto aos tipos de prótese, basicamente assim, não é muito a realidade, porque é difícil de ter, mas existem as próteses parciais de joelho, no qual você substituiria só um côndilo, e até existe a prótese parcial que fica entre o côndilo e a superfície articular da patela, né? Então só troca a articulação fêmuro-patelar, essa é mais difícil ainda de ser nossa realidade, mas ela existe. E aí a indicação dela seria basicamente para aquele paciente que só tem aquela articulação acometida, tá? Vamos dar um exemplo aí. Às vezes o paciente tem um trauma, como você me questionou antes. Então, o paciente teve um trauma, fez uma lesão da cartilagem, só da parte de dentro do joelho, mas ele é relativamente novo, o joelho dele é preservado, não tem artrose, tudo. Você pega isso no momento inicial, porque, obviamente, toda artrose, por mais que seja só medial inicialmente, ela vai progredir para uma artrose geral no joelho. Mas se você ainda pega esse paciente para tratar no momento que é possível tratar só aquele compartimento, você pode colocar uma prótese parcial, com ótimos resultados. Porque se depois, ao longo dos anos, ou essa prótese solta, ou a artrose progride e ele tem artrose no joelho inteiro, você pode trocar aquilo para uma prótese total depois, tá? Sem muitas dificuldades. Agora, o mais comum é ter prótese total. Essa é a nossa grande realidade, é essa prótese que está disponível em tudo quanto é lugar, é essa prótese que o SUS tem também. E até muitos convênios. É difícil, às vezes, em alguns convênios, você fazer uma prótese parcial, você tem que tentar bastante. Aí não tem alternativa nacional, tá? De prótese parcial. Então, isso também já dificulta. Tem alguns convênios que só autorizam material nacional, e aí você não tem prótese parcial nacional, só existe importada ainda. Mas, enfim, a prótese convencional é aquela prótese que vocês estão acostumadas a ver aí no dia a dia, né? A indicação delas, elas são as mesmas que a gente falou. Muda um pouquinho algumas coisas de acordo com o modelo, a marca. Então, às vezes, o raio-x é diferente, mas o princípio da prótese é o mesmo. Tá? Então, às vezes, tem prótese que tem um desenho assim, outro assado, mas, enfim. Dentro dessas próteses, o que a gente tem de diferença delas são os graus de constrição, que a gente chama. O que isso significa? Quanto menos constrita for a prótese, mais você usa a anatomia normal do paciente. Tá? Então, a gente tem prótese, por exemplo, que preserva o ligamento cruzado posterior. Então, essa prótese ela não vai ser estabilizada para trás. O cruzado posterior vai estabilizar essa prótese. Tá? Agora, você precisa ter um cruzado posterior íntegro. Né? Um paciente que você confia naquilo. Então, tem vários casos em que, às vezes, o cruzado posterior... Não é que ele esteja rompido por uma lesão, mas que se o paciente tem uma deformidade angular muito grave, por exemplo, um valgo, o joelho arcado para dentro, você não pode confiar naquele LSP. E se se tem um paciente, às vezes, muito idoso, também eu tenho um pouco de receio, por exemplo, de confiar no ligamento do paciente. Então, a gente aumenta a constrição. Aí tem as próteses de revisão, que tem hastes, né, para cima e para baixo, geralmente. O intuito dessas hastes dentro do osso aí é distribuir carga. Tá? Então, a gente tira toda aquela sobrecarga só naquela bandeja da tíbia, como eu te falei, que pode acabar quebrando, etc. Então, a gente acaba distribuindo isso pela diáfise, essa é a função da haste. E a gente tem as próteses que são próteses de tumor. Elas não são só para tumor, mas são as endopróteses, né? São para revisões mais graves ou para casos de tumor que você tem que ressecar o osso, ou até para deformidades ou às vezes alguma doença que chega assim além do nível que teria estabilidade na prótese se você usasse os ligamentos do paciente. Então, se não tem como você usar, por exemplo, nem os colaterais, não tem côndilo do fêmur, por exemplo, não tem tendão patelar ali,
Aí você troca isso daí por uma endoprótese, que são aquelas próteses maiores de tumor, tá? Então vai depender um pouquinho do grau de artrose, de deformidade da doença do paciente. Legal. Então, essas próteses mais comuns que a gente já está acostumada, os ligamentos, eles são preservados, os colaterais. Os colaterais quase sempre sim. O Aham. cruzado aí vai depender um pouquinho, né? Tem o Uhum. cruzado posterior, né? O anterior ele é sempre sacrificado aqui no Brasil. Existem próteses nos Estados Unidos, por exemplo, que preservam os dois ligamentos cruzados. Mas aí foge um pouco da nossa realidade. Aqui a gente opera pacientes assim com umas artroses um pouco mais avançadas. A gente classifica lá a artrose de grau 1 a 5, por exemplo. A partir do 3, a gente já considera que o cruzado anterior é insuficiente, né? E é difícil Ah, operar um tá. paciente abaixo do 3. Aqui lá nos Estados Unidos, cada vez está ficando assim mais indicado fazer prótese com umas artroses mais precoces, né? Mas enfim, ainda Entendi. não é muito a realidade do mundo preservar o cruzado anterior, mas o cruzado posterior é, e os colaterais sim. Quando a gente não tem Tá. colateral íntegro, por exemplo, uma deformidade muito grave, um paciente que teve uma lesão do colateral aí, seja lá por um trauma, alguma coisa do tipo, aí a gente tem que partir para uma prótese que tem constrição condilar, que significa que entre os côndilos do fêmur vai segurar a prótese de um lado para o outro, sem necessidade dos ligamentos colaterais, né? Ah, Mas legal. todas essas podem ser próteses primárias, só vai depender de qual é a gravidade da deformidade do paciente. Ah, entendi. Bacana. Interessante isso para os físicos, porque a gente geralmente não consegue essas informações assim tão fáceis. A gente tem que Sim. ler muito para conseguir identificar isso. Tem uma pergunta aqui do Abel Gomes. Doutor, você vê com bons olhos a acupuntura no processo analgésico? Eu acho que isso no pós-operatório, né? Sim, eu acho que tanto no pós quanto no pré, a maioria das vezes acaba usando no pré, porque ainda devo estar naquela fase em que eu não estou convencido que o paciente precisa da cirurgia, né? Eu acho que tem que ter um tempo mínimo necessário de tratamento conservador, a gente tem que esgotar as armas que a gente tem. A Uhum. acupuntura em si, eu não tenho experiência assim pessoal de ter feito acupuntura, de poder falar a respeito do que é fazer o tratamento, sentir os resultados. Mas o que a gente vê, assim, é que nos trabalhos, cada vez mais vem mostrando que é efetivo, sim, para uma parcela da população. Tem gente que sente bons resultados. Eu acabo usando isso daí como um teste terapêutico para a grande maioria, assim, dos pacientes, como faço para as outras formas, né? Por exemplo, uma Uhum. infiltração dentro do joelho pode ser efetiva para artrose? Às vezes pode, mas eu tenho muitos pacientes que têm uma artrose muito avançada, faz infiltração e não sente diferença. Continua com a mesma dor. Então eu faço esse Entendi. teste, né? Eu até, de novo, mesma relação que eu digo com o paciente. Falo, o que, que você acha a respeito de uma acupuntura? Às vezes o paciente acha legal, às vezes ele fala que não quer de jeito nenhum. E Às vezes aí, tem receio de agulha, né? Vai exatamente, falar se para ele fala também fazer. que não quer de jeito nenhum, não é um negócio que eu imponho, que você tem que fazer, senão não vai melhorar e tal. Mas é uma questão que eu falo, você acha que é uma coisa interessante? Ou o paciente me questiona, o que, que você acha da acupuntura? O doutor fala, vamos tentar? Porque tem Uhum. paciente que, né? E mesmo assim, não estou dizendo que a acupuntura não funcione, mas vamos dizer que mesmo que não funcionasse, existe um efeito placebo para qualquer tipo de tratamento, né? Que gira em torno de uns Sim. 30%. Então, tem que pensar que se eu mandasse 3 pacientes para acupuntura, se a acupuntura não funcionasse, um deles ia melhorar. Então, é uma Sim. possibilidade, né? Então, a gente tem que pensar por esse lado também. Eu acho que é uma alternativa. E acho que qualquer alternativa não invasiva antes de chegar numa cirurgia definitiva é muito válida. Porque uma coisa que eu Uhum. falo para o paciente é que tem que saber que uma vez que a gente coloca uma artroplastia, não tem retorno, né? É uma cirurgia que realmente substitui a articulação. Não dá para falar, essa prótese não deu muito certo, vamos tirar a prótese e volta para o joelho. Não tem mais volta para o Entendi. joelho, né? Então eu acho que a gente tem que esgotar, sim, todas as alternativas aí no pré-operatório e tal. Então a acupuntura é uma parte aí disso daí. Uma terapia complementar, né? Junto com as outras também. Com Sozinho, certeza. uma terapia é muito difícil, ainda mais em graus mais avançados, né? Vai ser difícil uma terapia só ser tão efetiva. Então, Sim, acho que o eu conjunto acho muito delas. válido. Legal. Voltando ao assunto das próteses, uma pergunta que a gente ficou se questionando e a gente não, a gente tem uma dúvida é, na hora da cirurgia, existe a possibilidade de você ter pensado um tipo de prótese e lá ser outra? Ou tipo, isso nunca vai existir? É uma dúvida que pode parecer boba, mas eu acho Não, não que é boba. Ela pode existir e é muito perigoso, né?
É o tipo de coisa que a gente tem que se preocupar em não acontecer, tanto quanto se preocupar em não acontecer uma infecção, ou o paciente não ter assim, um problema porque não fez um exame pré-operatório, por exemplo. Então, acho que faz parte de todos os passos da sua preparação cirúrgica, né? Não soa bem você ser pego de surpresa e não ter o material adequado dentro de uma cirurgia, tá? Então, para isso é a parte Tá. da avaliação pré-operatória, que é o exame físico que a gente faz do paciente. Como eu falei ali da estabilidade dos colaterais, por exemplo, eu preciso testar esses colaterais antes de operar o paciente. Porque às vezes você olha o raio-x, pode enganar, pode parecer que está tudo bem, mas na hora que você vai testar mesmo, com os estresses ali em VAR e valgo, e o paciente não tem estabilidade nenhuma. Aquele joelho abre completamente. Não adianta você tentar pôr uma prótese ali que ela não vai ficar estável, né? Uhum. Então, assim, o planejamento pré-operatório que deveria evitar isso. Agora, é Mas óbvio que acontece, nem então. todo exame mostra tudo e sim, já fui pego de surpresa às vezes, né? Já vi outras pessoas também acontecer. É, E aí a gente tem que tentar usar as armas que tem, né? Acaba que, graças a Deus, a maioria das Uhum. vezes tem solução. Mas o ideal é que você tenha disponível. E se você tem dúvida, já é motivo suficiente para que você tenha um material mais importante disponível lá dentro do centro. Mais importante não, mais complexo disponível lá dentro do centro cirúrgico. Então, se eu vou usar uma prótese normal, primária, e acredito que vai dar certo, mas talvez não dê, na minha sala tem que estar a prótese de revisão, mesmo que eu não abra. Ah, legal, interessante. Tem duas perguntas das meninas. A Vi, ela quer saber em relação à ADM. Ela fez uma pergunta. Essas que são mais estáveis, né, as próteses, elas vão gerar uma menor ADM no pós-operatório? Geralmente sim. Quanto maior o grau de constrição, geralmente é pior o resultado, tá? E desses piores o resultado, soma o arco de movimento, é uma das coisas que pode restringir um pouco. E outras são, assim, grau de satisfação do paciente, propriocepção, possibilidade de ter dor. Tudo isso aumenta quando a gente aumenta o grau de constrição de prótese, tá? E cada vez que a gente troca, por exemplo, uma cirurgia de revisão, tudo isso também piora bastante, né? É um segundo momento que você está cortando um tecido, que vai gerar fibrose. Tudo isso é mais difícil, né? Então precisa fazer uma liberação bem importante. Tem que se preocupar com o arco de movimento quando você ainda está fazendo os cortes ali do fêmur, tá? Uma coisa que restringe muito a flexão do joelho no pós-operatório é, às vezes, não fazer corte adequado da parte posterior do fêmur, né? E isso tem vários exemplos. Se você olhar direitinho, a prótese ela tem que estar bem alocada ali com a parte posterior do fêmur em relação à diáfise posterior. Se você larga o osteófito, pedaço de fêmur, às vezes que não foi cortado completamente, pode ser que a serra não chegue lá. Você tem que realmente pôr o dedo lá para poder sentir se tem algum pedaço de osso sobrando, alguma coisa. Tem pacientes que têm corpos livres, né? Às vezes desprendeu um pedaço de cartilagem, calcificou, tá lá atrás na cápsula. Não tá visível ali para Uhum. você, e ela tá aderida, ela não tá solta. Mas se você não for lá procurar ela, ou então não tem identificado no exame pré-operatório, no raio-x, tudo, aquele corpo livre vai ficar lá. E quando a prótese for tentar dobrar, ela vai bater em cima daquilo, né? Sim. Pensar que era um joelho ali que não dobrava antes, vamos dizer assim, né? O paciente tinha uma restrição do arco de movimento. Aí você faz a cirurgia e você quer que ele ganhe mais do que aquilo. Só que você tem que preparar o tecido para ganhar, né? Uhum. Então, essas preocupações todas alteram um pouco, mas por a prótese já ser mais constrita, já ter, assim, cada vez mais, o material é maior, o corte é diferente, tudo limita um pouco o arco de movimento, sim. Ah, legal. E a Ana, ela quer saber em relação à obesidade, né? Porque a gente sabe que a obesidade é um fator que pode ser complicador no pós-operatório. E em relação à obesidade, as complicações que pode ter, o que o senhor tem para dizer para gente? A educação ela é Olha, super importante, né? Desde do pré-operatório, eu acredito. a obesidade, ela tem um fato muito curioso que, assim, os pacientes obesos geralmente têm ótimos resultados com prótese, né? Então, Ah, apesar que, é? sim, quando a gente vai olhar trabalho científico, aparece muito, assim, o grau de satisfação do paciente obeso é muito grande, porque alivia uma carga, porque a parte da dor dele, o componente de dor dele é muito sobrecarga em cima de uma articulação que está sendo detonado. Quando você Uhum. alivia toda aquela carga ali, não que você tira o peso do paciente, não tira, mas quando você ajusta aquela articulação para poder suportar aquela carga, tira aquela parte de sensibilidade que tem ali da própria parte do osso subcondral e tudo,
os pacientes melhoram muito, eles ficam muito satisfeitos, né? Agora, Legal. claro que tem vários graus de dificuldade aí em relação à cirurgia do obeso, né? Para começar, assim, geralmente vem associado a outras comorbidades. E aí vai virando uma bola de neve aí na soma de fatores de possíveis complicações, né? O obeso por Uhum. si só tem alterações metabólicas que predispõem à dificuldade de cicatrização, né? Então é um paciente que às vezes tem Uhum. aquela ferida mais arrastada, que não cicatriza, aumenta a chance de ter infecção. A taxa de infecção aumenta bastante, assim, para um paciente obeso em comparação ao não obeso. E, e acho que o principal acho que é isso, é a chance de... Porque a infecção é a maior tragédia que pode acontecer numa prótese, né? Agora, em relação à recuperação pós-operatória, reabilitação pós, tudo, em geral, acho que vai tudo muito bem. E esses pacientes, eles Uhum. costumam realmente ficar muito satisfeitos, assim. É. É o tipo de Eu acho que ela paciente que teve nem mais. todo médico gosta de operar, mas que realmente traz bons resultados. É que ela teve uma experiência com um paciente com obesidade, artroplastia pós-trauma, e foi bem complicada a reabilitação. Então, às vezes, esses casos isolados, eles acontecem, né? Claro, vai ter de tudo. O paciente obeso tem aquela um monte de fator associado, como eu te falei, né? Às vezes não foi só assim a obesidade em si que causou tudo isso, mas ela tem outros componentes. Tem que pensar assim na parte até psicológica mesmo, ou de, né, condição dela do dia a dia, né? Às vezes assim, por que que é tão obesa assim? Nunca fez atividade física na vida e agora a gente quer reabilitar, trabalhar a musculatura, é complicado também. Né? É um paciente que já não Uhum. aceita, às vezes assim, tem baixo grau de tolerância à dor, é um paciente. Inúmeros fatores podem influenciar nisso daí, né? Mas quando a gente pensa, se for pegar só o fator obesidade, quando isso é isolado em trabalhos científicos, os resultados geralmente são bons. E tem orientação para tentativa de perder peso antes da cirurgia em pacientes já obesos com osteoartrite, nesses Tem, casos? tem, com certeza. É uma das primeiras medidas, né? Quando a gente já pega um Uhum. paciente, já começa com essa queixa, está com dor, você pega muito obeso, é uma possibilidade aí de fazer. Tem bastante pacientes, às vezes faz cirurgia bariátrica, né? Agora, tudo depende do nível que está o desgaste do joelho quando você vai abordar. Então vamos lá, um paciente que é obeso, que tem uma artrose extremamente avançada, não adianta eu falar para ele que perder peso vai resolver o problema dele, porque já passou o tempo do joelho, né? Uhum. Se você pega um paciente no início e trata, faz uma cirurgia bariátrica, às vezes resolve. Eu tenho pacientes que às vezes chegam comigo, às vezes até bem insatisfeitos, porque falam que passaram em um monte de médico antes e todos os médicos falaram para fazer bariátrica. E ela fez a bariátrica. E aí ela veio já com 40 quilos, 50 quilos a menos, mas ela tem dor no joelho. Então ela vem e fala assim: Uhum. todos os médicos falaram para mim que meu problema era o peso, eu perdi o peso e tô aqui com o problema. Mas é que às vezes a coisa já ficou definitiva, né? Então isso também vai depender muito, assim. Mas, obviamente, faz parte das primeiras medidas. Chegou lá, um paciente acima do peso, da mesma forma que vou mandar fazer reabilitação, né? Tipo de medicação, o que nós vamos fazer, acupuntura, seja lá o que for, perder peso faz parte sempre, Novamente entra a individualidade de cada um, né? com certeza. Com certeza. Ah, legal. Nosso tempo está acabando. Para encerrar, o que a gente queria saber um pouquinho sobre a sua experiência com fisioterapeutas, né, nesse processo de reabilitação desses pacientes pós-operatório. Olha, eu sempre tenho uma experiência muito boa. Onde eu fiz a minha residência, lá no HC, a gente tinha uma interação muito legal com fisioterapia que eu não vejo em todos os lugares. Lá, não sei se você conhece, mas só para ter uma ideia, assim, o fisioterapeuta tinha um consultório no mesmo lado, no mesmo corredor que a gente estava tendo ambulatório. Então, esses pacientes que vinham de pós-operatório, vamos lá, fez a artroplastia. Esse paciente ele já sai de alta com retorno em 15 dias e esse retorno ele já está pré-agendado na fisioterapia também. Então, passa primeiro com um Ah, ortopedista e na mesma consulta ele passa do mesmo corredor, ele vai ali para a sala do fisioterapeuta. Tá? Então eles já saem de lá. legal. Muitas vezes esses pacientes não eram de Ribeirão Preto e aí acabam fazendo o acompanhamento da fisioterapia lá na cidade de origem. Mas esse acompanhamento Uhum. ele era guiado pelos nossos fisioterapeutas lá. Tá? Então existiam os protocolos, esses protocolos eram impressos para o paciente ia para a cidade com aquele protocolo e aí todo o retorno nosso,
porque já saía na agenda no computador, né? Então, todo o retorno nosso já estava pré-agendado com o fisioterapeuta também. Eles ficavam lá, eles atendiam o nosso ambulatório praticamente inteiro. Alguns tratavam lá dentro do próprio HC, mas era tudo muito legal. Então, uma coisa assim que eu não aprendi, por exemplo, que eu vejo algumas pessoas fazerem, é ditar tratamento. Esse é o tipo de coisa que eu nunca faço. Quando eu mando um paciente meu para fisioterapia, eu falo, olha, o paciente fez artroplastia do joelho. Porque, afinal de contas, acho que o fisioterapeuta faz 5 anos de faculdade, não é só para Ele está ficar preparado para isso, né? Fala. Eu acho um absurdo quando eu vejo falar assim, ó, você tem que fazer ganho de arco de movimento e tal, né? Óbvio que tem protocolos que devem ser discutidos juntos, mas não que, assim, eu sei só o que é que tem que fazer. Eu não fiz fisioterapia. Óbvio que a gente sabe... A gente agradece. Mas eu acredito assim, né? É um curso de nível superior que leva anos, que existem trabalhos específicos. E, assim, às vezes o paciente passa comigo alguns dias só, né? Em alguns retornos pós-operatórios e etc. E passa meses com vocês, né? A relação que vocês têm com eles, às vezes, é muito mais próxima do que a nossa até, né? Então, vocês estão sentindo ali qual que é a habilidade. E não adianta eu ficar falando, eu já vi médico por aí que fala, nossa, você deu azar, sua cirurgia ficou ruim porque você pegou um fisioterapeuta ruim. E isso não é a realidade, né? Eu acho que eu tenho que acompanhar, obviamente, o passo a passo para poder identificar os possíveis complicações pós-operatórias, como a gente falou aí da rigidez do joelho, né? Às vezes o arco de movimento, não adianta eu dar na sua mão e falar que você tem que forçar até dobrar, né? Pode ser que eu tenha que fazer alguma coisa. E aí, então eu acho que é mais assim, questão de acompanhar o passo a passo, de trabalhar, mas a gente tem essa dificuldade, porque não é só um pensamento do médico 100% das vezes, né, em relação a esse tipo de... Pronto. Eu tenho pacientes que às vezes eu encaminho para fisioterapia e voltam falando que foram dispensados o tratamento da fisioterapia em cidades menores aí, porque eu não falei o que tinha que ser feito. E eu acho que assim funciona, né? Eu acho que são uma especialidade à parte, que tem que trabalhar junto, é muito legal. Quando eu saí de lá do HC, eu peguei a apostila deles com os protocolos deles de fisioterapia, inclusive, porque quem sabe tratar são eles, né? Para alguns tipos de cirurgia, por exemplo, se pega, fugindo um pouco do assunto, mas uma lesão de tendão flexor da mão tal, eu não sei o protocolo de cabeça, não é meu dia a dia fazer isso. Então, como eu às vezes preciso guiar isso daqui, eu peguei o guia da referência que eu tenho, que são os fisioterapeutas de lá. Mas eu acho que esse trabalho, quando ele é integrado, ele funciona muito bem. No Rio de Janeiro, onde eu fiz cirurgia do joelho também, os fisioterapeutas eles passavam na visita com a gente lá. Existia um protocolo que era desenvolvido em conjunto, né? O fisioterapeuta ia nas nossas discussões de cirurgias pós-operatório. Então, o negócio era muito casado. Eu acho que tem que ser assim, né? Esse seria o ideal, né? O cenário, o melhor cenário que existiria era essa relação. Exatamente. Para alguns pacientes, assim, o que eu faço eu crio um certo protocolo desse, né? Assim, pelo menos de quais são os objetivos que eu espero até um certo momento, né? Então, eu coloco meio que uma tabelinha ali, qual que é até aqui eu quero que faça assim, até aqui mas não de, nossa, você vai fazer 10 sessões de TENS e daí eu nem sei De tal, o que vai ser feito, né? Exatamente. Né? Eu só quero que tem muito médico que faz isso. O paciente que volta comigo com 2 meses pós-operatório, que saiu da cirurgia com um arco de movimento 0,120, eu espero que ele volte com 0,110, 0,120. Se ele não está fazendo isso, aí eu preciso identificar qual que é o problema, e às vezes do erro meu, né? Mas eu tenho que questionar ele ativamente também. Como foi feita a fisioterapia? Ou você colaborou com a fisioterapia? Porque não adianta também culpar vocês. Porque às vezes o paciente não aparece, eu sei disso, né? É um trabalho ali que tem que ser de todos, né? Se eu tenho paciente que não deixa eu examinar numa consultinha de, às vezes, 15, 20 minutos dentro do consultório, não deixa eu pôr a mão no joelho, imagina vocês numa sessão, todos os dias lá, tentando trabalhar aquilo e fazer desenvolver. Então, mas, assim, no geral, eu sempre acho que está cada vez, os fisioterapeutas estão mais engajados no tratamento, se envolvendo, o trabalho de vocês é muito legal, eu acho muito legal a iniciativa de vocês aí para tudo isso. Eu sei que vocês são atualizados, que gostam de
de trabalhar com isso, de saber o que, que é que vocês estão tratando, quais são os protocolos, etc. E a gente tem que trabalhar junto, porque aí vai alcançar resultados melhores. É, isso que a gente preza mesmo, essa relação íntima entre médico e fisioterapeuta é muito importante para o benefício maior do paciente mesmo, né? E a gente, aqui na página, a gente tenta trazer o que tem de melhor da forma mais resumida possível para compartilhar com mais fisioterapeutas ainda, porque a gente sabe que no dia a dia, a realidade de muito fisioterapeuta não dá para ficar lendo artigo, traduzindo, tem muita gente que tem dificuldade com a língua inglesa, então o que a gente tenta fazer aqui é tentar facilitar a troca de informação, né, informação de qualidade, assim, para levar o melhor tratamento para os pacientes mesmo. E essa relação íntima entre médicos e fisioterapeutas, eu acho que elas são super importantes também. O nosso tempo aqui está acabando. Eu queria agradecer a sua presença. Foi um papo muito bacana. Acho que esclareceu dúvidas de muita gente. Eu, a Vitória e a Ana, a gente tem muito a agradecer por você ter aceito o nosso convite, né? E fica aí já o convite para as próximas lives, que a gente pode discutir sobre outras coisas também, que eu acho que vale muito a pena essa relação mais íntima mesmo entre nós profissionais. Tá joia, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Obrigado para as outras meninas também pela participação aí. E até a próxima, então. Até, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, pessoal.